Patrícia, eu sou pedagoga, atualmente trabalho no Projeto Amplitude como coordenadora pedagógica, auxiliando as escolas e as famílias no processo de inclusão escolar de nossas crianças. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a acolhida da criança autista na escola. Pesquisas norte-americanas indicam que a cada 61 nascidos, um é autista. Isso quer dizer que se há 15 anos atrás ninguém sabia, poucas pessoas sabiam o que era autismo, hoje ou tem alguém muito próximo da sua família ou conhece alguém que tem um caso de autismo, porque esse número aumentou muito. Isso também refletiu na realidade escolar. Todas as escolas hoje ou possuem um aluno com autismo ou já tiveram uma criança com autismo. Isso é bom, facilita o processo, o entendimento da criança autista, mas não é garantia absoluta de sucesso. Isso porque, assim como todos nós, as crianças autistas são diferentes. Elas têm a sua própria individualidade, as suas habilidades, as suas preferências. Conhecer o que é o autismo pode facilitar, mas a gente também não pode deixar de lado as características pessoais dessa criança. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa acolhida. Todos os professores no início do ano têm uma preocupação em preparar aulas e atividades que motivem a sua turma, seja na questão da interação, do entrosamento da turma, como no estabelecimento de uma relação prazerosa entre a classe. Quando uma criança autista chega, não dá para a gente esperar que ela vai aproveitar logo de cara todas as atividades que são propostas. Ela precisa de uma adaptação. Então, é muito comum que nos primeiros dias de aula seja pedido para que a criança faça um desenho sobre as suas férias, que ela conte, escreva onde ela passeou, participe de uma roda de conversa. E esse tipo de direcionamento pode se tornar muito abstrato para a criança. E as crianças autistas têm dificuldade de abstração. Pegar aquilo que viveu e tentar transformar num desenho, num texto, numa simples conversa. Então a gente precisa dar algumas dicas, né? Você passeou, onde você foi, o que você fez para tentar auxiliar essa criança no caso dela poder se expressar verbalmente sobre isso. Fora isso, o primeiro passo que a gente tem que fazer é conhecer esse aluno. O ideal seria que antes do início das aulas, os professores tivessem acesso às informações dessa criança, através de uma reunião, de um relatório, de pessoas que conheçam essa criança, seja terapeuta ou seja alguém da família. Isso é o ideal, mas não é o que acontece. O que a gente vê é que muitas vezes o professor chega na sala de aula, não sabe que tem um caso de inclusão, não sabe que quem é o aluno que tem alguma dificuldade, que está nesse processo, no caso que tem autismo. Às vezes avisa, você vai ter um aluno de inclusão e não falar que tipo de inclusão é essa. Então, assim, o ideal seria que fizesse tivesse esse contato com alguém, mesmo que seja o professor do ano anterior, no caso da criança estar na mesma escola. Porque você facilita, você pula etapas e já pode ir pisando num chão mais seguro, da onde você pode guiar esse seu aluno. Quando você conhece seu aluno, você se livra de crenças infundadas ou de chavões, né? Toda criança autista é um gênio, ou as crianças autistas têm dificuldade para aprender. Todo autista gosta de matemática, os autistas não gostam de carinho. Isso pode acontecer ou não. Você precisa conhecer o seu aluno para saber quem é esse seu aluno, o que ele gosta e o que ele não gosta. Não dá para esperar que ele tenha um desempenho igual aos outros, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Outra coisa que pode facilitar bastante a acolhida dessa criança e a adaptação nesses primeiros momentos é a presença de um acompanhante. Alguém que vai fazer a mediação entre a criança e o professor, entre a criança e os colegas, entre a criança e o espaço escolar. Alguém que acompanhe e faça com que essa adaptação aconteça da forma melhor, mais confortável, para que a criança se aproprie do espaço e dessa nova rotina. O acompanhante é um direito reservado por lei, mas infelizmente as coisas não funcionam assim. Em muitos casos as crianças não têm acompanhante. Então o que eu sugiro? Que se no início, como forma de amenizar o prejuízo, não é o ideal, mas poderia alguém da família acompanhar essa criança. Alguém que entenda essa criança, vai conhecendo o espaço com ela, vai mostrando onde ela pode ficar e também acaba trocando ideias com a pessoa que depois vai assumir esse papel.
Esse acompanhante ele não faz o papel do professor, ele faz a mediação e o acompanhamento dessa criança na rotina escolar. Falando em rotina, a rotina no início pode ser um pouquinho mais tranquila, com mudanças entre as atividades programadas, né? Avise a criança, nós estamos na sala de informática, agora nós vamos para o pátio, e vai passando aos poucos, para que a criança também vá entendendo que essas mudanças acontecem, essa rotina vai se alterando, sem ser aquela coisa brusca, né? Sai de um lugar, vai correndo para o outro, então a gente tem que preparar um pouquinho essa rotina. O que acontece muito nas escolas? Quando a gente recebe uma criança autista, fala, olha, ele tem que conhecer a escola, ele tem o tempo dele, ele tem que explorar o espaço. E a gente abre algumas exceções para que a criança se sinta acolhida. A intenção é a melhor possível, só que a gente tem que tomar cuidado. A gente só pode abrir exceções daquilo que é permitido na escola. Eu preciso, vou dar um chocolate para ele, eu vou dar uma bala. Olha, se ele senta na sala, eu vou dar uma bala. A gente tem que tomar cuidado para que esses comportamentos não se instalem, porque ele não fique acostumado, só vai sentar se ele ganhar a bala. E se isso vai ser permitido, porque se for permitido, ótimo. Se esse é o jeito que você dentro da sala de aula consegue dar conta de colocá-lo sentado, ótimo. Agora, se isso é uma coisa que você vai fazer transitória, nesse período de adaptação e de uma hora para outra vai tirar, é melhor não ter. A mesma coisa, é o primeiro dia, deixa ele conhecer a escola, deixa ele explorar a escola, então a criança fica andando pela escola. De um dia para outro você pode chegar e falar, acabou, não tem mais não pode mais. Então todas as adaptações que nós formos fazer, nós temos que ter em mente que aquilo poderá sim se estender e a gente vai reduzindo gradativamente até eliminá-la da rotina. É importante que a gente entenda que a mudança de escola, a mudança da sala, a mudança de professor é uma adaptação e é um momento difícil. Por isso, quanto mais informação o professor tiver do seu aluno, melhor será esse processo. Falando em adaptação, ela também pode ser um pouquinho mais demorada do que normalmente as crianças têm. Tem crianças que precisam de uma semana para se adaptar à nova rotina. As crianças autistas talvez precisem de mais tempo. Então a gente tem que ter esse olhar, essa flexibilidade. Eu acho que é importante também deixar aberto, deixar claro para a turma as adaptações que você está fazendo. Olha, eu estou fazendo isso porque fulano de tal precisa disso. Quanto mais o professor envolver as crianças nesse processo, o aluno autista deixa de ser um peso para a professora e se torna parte da turma como os demais. Quando a gente envolve a turma, fica tudo mais fácil. E a gente tem que levar em consideração também que algumas atitudes que a gente toma com essa criança podem sim ser aplicadas às demais. Não quer dizer que ele é autista e eu fiz essa rotina para ele. Pode ser que outras crianças também se favoreçam desse mesmo procedimento. Quanto mais você tiver uma atitude, enquanto o professor tiver uma atitude positiva em relação a esse aluno, as crianças da classe, o contexto escolar também vai desenvolver essa mesma reação, esse mesmo sentimento de respeito e de acolhida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. São pequenas dicas que podem estar auxiliando o processo de inclusão dessa criança no início do ano ou nas mudanças que ocorrerão durante o ano, tá bom? Queria só deixar um pedido para vocês, para que vocês se inscrevam no nosso canal, que aparece aqui. E inscrevam, sigam a gente no canal, no blog e vai acompanhando as nossas